bem-vindo ao nosso webinar Gestão de Resultados. Convido você a participar deste evento para que você conheça como a gestão por resultados pode melhorar o desempenho do seu negócio. A primeira coisa é saber o que são resultados. Resultados nada mais são do que o fim de uma atividade, seja ela comercial, produtiva, financeira e administrativa ou logística. O resultado basicamente é o fim em que você teve uma atividade de planejamento, você executou e aquilo ali te gerou uma entrega. Essa entrega, esse fim é o resultado que as organizações têm. Agora, você conhece o resultado da sua empresa? Você sabe quais são os melhores resultados para alavancar a sua carteira comercial, ou para melhorar a sua produtividade, ou para aumentar a sua lucratividade? Então, nesse webinar, nós vamos estar falando muito disso. E num primeiro momento, eu quero compartilhar com você alguns exemplos de resultados que não são bons para uma organização. Por exemplo, quando um resultado na área comercial, quando a sua margem de contribuição está diminuindo ano após ano. Em função de uma concorrência, em função de mercado, em função de produtos internacionais. Um outro exemplo de resultado ruim é quando o seu faturamento ele não é estável. Ele tem altos e ele tem baixos. Isso compromete todo o planejamento econômico e financeiro. Outro resultado é quando o seu ticket médio de cada pedido ele está exprimindo. Ele está diminuindo em vez de aumentar. Isso gera em você mais pedido, mais esforço para atingir a sua meta. E na área produtiva? O que todo empresário deve esperar? Quais são as dores que nós temos na área de produção quando eu falo de resultados? Exemplo, a falta de pontualidade. Você prometeu e não entregou. Então, esse índice de pontualidade, o famoso atraso, em que eu vendi e não pude entregar no prazo combinado com o meu cliente, é algo extremamente comprometedor. Outro exemplo na produção é a sua capacidade de produção. Você tem mão de obra, você tem equipamentos, você tem uma infraestrutura, você tem todo um barracão para produzir. Agora, qual é a minha capacidade por máquina, por área, por setup, por departamento? Qual é a capacidade produtiva da sua empresa? Ela está no nível ótimo? Ela está no nível regular? Ela está no nível abaixo da média? Qual é a referência? Um outro fator importante na área de produção, um indicador que gera muito estresse nas empresas, a baixa qualidade. Porque quando você produz abaixo da qualidade, você está entregando um produto que ele pode ter uma devolução. E a devolução, ela entra com perda no seu resultado financeiro. Agora, vamos falar da área financeira. Quais são os resultados que mais pegam na área financeira? Lucro. Passou o ano de dezembro, você foi avaliar o resultado da sua empresa, opa, chegou a hora de participação nos lucros, dividir o resultado com a equipe, dividir o resultado com os sócios. Aí você viu que a empresa deu 20% de lucro, mas o seu financeiro fala, meu diretor, eu não tenho dinheiro para dividir. Por quê? Está tomado no seu capital de giro, está tomado por investimento, está tomado por endividamento e assim por diante. Então, o lucro ruim, um lucro baixo, abaixo do esperado, abaixo de uma taxa de inflação, ele é ruim. Outro resultado na área financeira que impacta muito as organizações é quando a gente fala do capital de giro. Pesquisas demonstram que 35% das empresas quebram por uma falta de capital de giro. Ou seja, a sua necessidade para manter suas operações ela está abaixo do que a entrada de recursos. Você tem muito mais a pagar do que a receber. Então, a necessidade, o teu índice de liquidez é um outro estresse que muitas empresas passam por falta de dinheiro no caixa. Um outro resultado financeiro que é importante nós avaliarmos são os prazos médios, seja de produção, seja de venda, seja de cobrança. Por quê? A soma desses prazos vai dizer se a sua empresa ela tem a capacidade de vender e entregar, receber num prazo que o financeiro suporte. Porque quanto mais prazo você der para o seu cliente, quanto mais prazo você levar para fabricar, maior vai ser a sua necessidade de capital de giro. Então, tá aí alguns exemplos que a gente quer mostrar de resultados que muitas vezes são ruins das empresas. Na área de gestão de pessoas,
Bom, aí nós temos um certo problema. Por quê? Bom, o resultado pior que uma empresa pode ter em gestão de pessoas é a alta rotatividade de pessoal. E essa alta rotatividade ela é comprometida por falta de treinamento, falta de programas de retenção, falta de engajamento da equipe. Esse é um outro indicador que muitas vezes deixa muitas empresas a desejar. A falta de comprometimento, a falta de engajamento. Como vão medir isso? Por uma pesquisa de clima organizacional, em que você ouve a sua equipe, você qualifica para perceber a temperatura, o termômetro de como a sua equipe vê a sua empresa. Isso eu estou falando em gestão de pessoas. Agora a pergunta é, meus resultados estão ruins, Michael. O que eu preciso fazer? Vamos lá. Resultados negativos ou negativos. A primeira coisa que você precisa fazer é um diagnóstico. Eu falo que, assim como na medicina, em que você precisa procurar um médico para saber como está o seu corpo físico, a empresa precisa fazer um diagnóstico para saber quais são as suas carências, quais são os seus pontos fracos, onde estão os seus gargalos, onde são os seus problemas. Você precisa compreender quais são as maiores dificuldades que a sua organização tem frente a boas práticas. Não adianta fazer um diagnóstico para dizer que a empresa tem problemas, mas sim fazer um diagnóstico para comparar os seus resultados com os resultados do mercado. Isso é importante para a sua empresa. Diagnosticar é avaliar o quê? A causa e não o sintoma. Avaliar o sintoma é fácil. Eu acho que eu tenho um problema, mas na verdade nós temos que trabalhar a causa. Sintoma não resolve. Por quê? Porque todo mês você tem uma reunião, empresário, empreendedor, em que aquele seu gerente, em que a sua equipe sempre falando, olha, nós ainda estamos tendo problema de entrega dos projetos, nós ainda estamos tendo problema financeiro e vamos fazer isso. Aí no outro mês você volta para a mesma reunião gerencial mensal, sua reunião de governança, e a pessoa fala, ainda estamos tendo esse problema. Por quê? Porque nós estamos indo muito no sintoma. Tecnicamente falando, o melhor instrumento para você gerar transformação organizacional é o diagnóstico, falando exatamente aquilo que eu preciso ouvir e não o que eu gostaria de ouvir. Então você atua direto na causa do problema, direto onde que o problema ocorre. Mas o que eu ganho? Simples. Se você sabe qual é o problema, o que você vai ter que fazer então para resolver esse problema? É um plano de ação. E um plano de ação focado aonde você tem dor, aonde você tem problema, onde você está tendo dificuldade. Isso te dá um ganho muito rápido. Vamos fazer uma simulação? Digamos que numa avaliação da área comercial, nós avaliamos que a sua prospecção está baixa. Você tem um excelente produto, você tem um excelente marketing, você tem uma excelente área de atuação, porém, a tua prospecção é baixa. Gente, o que a gente precisa fazer então para prospectar? Definir um público-alvo adequado, um público-alvo correto, definir onde estão essas pessoas, aumentar o seu banco de dados para ter mais prospecção, colocar uma equipe focada em aumentar a sua prospecção para que você tenha literalmente um banco de dados para a sua equipe de vendas vender, ir para o campo, fazer e acontecer. Montar um script de prospecção, um script muito claro, que você define o passo a passo de como você deve abordar, de como você vai prospectar, quem você deve procurar conhecer na empresa. Isso vai te ajudar imediatamente a trazer novos clientes para a sua carteira. E essa ação, se eficaz, vai fazer o que com a sua receita? Ela vai aumentar. Tecnicamente falando, é isso que um diagnóstico faz para a sua empresa. Ele te mostra o problema, mas te apresenta a solução, que se implementado, te dá resultado. Tá claro? Então, a próxima pauta que a gente vai trabalhar agora para melhorar os resultados da sua empresa é
estratégia. Muito tem sido falado nesses dias que o Brasil está com uma economia ruim, que o cliente não está comprando, que o cenário está negativo. Você vê pelas pesquisas da FGV que o índice de confiança do empresário é o pior dos últimos anos. Você tem N variáveis dizendo que o mercado está ruim, um índice de pessimismo tomou conta dos empresários e a gente não está investindo, esperando para ver o que vai acontecer no segundo semestre, protelando ações para melhorar. E qual é o impacto disso? Simples. Você ser levado pela maré do pessimismo, pela maré do negativismo e colher frutos pela falta de tomada de decisão. Então o que você precisa fazer? Além de ter feito um bom diagnóstico, crie estratégias. Crie estratégias para transformar a sua empresa. Estratégia, eu creio que a melhor definição, a melhor palavra para estratégia que traduz isso são o quê? Caminhos. Caminhos. Eu quero melhorar os meus resultados, ok? Todo mundo quer isso. Então, a pergunta é, quais caminhos vão melhorar o meu resultado na área comercial, na área financeira, na área produtiva, na área de gestão de pessoas, na sua área de produção, na sua área de logística e transportes? Imagina. Crie estratégias de curto, médio e longo prazo. Não adianta você criar uma estratégia de ter um banco de dados, automação de força de vendas, se nem o cadastro de CRM você tem ainda hoje. Então, toda estratégia ela deve ter um passo a passo para que ela seja efetiva. Crie cenários. Para mim, estratégia é você criar um futuro para a sua empresa. Um futuro melhor. Literalmente, é você criar cenários. Cenários. É você desenhar cenários realista, otimista, diante da dificuldade pessimista que o mercado está tendo. Crie caminhos. Mostre para a sua equipe que existe alternativa para a sua empresa sair melhor dessa crise. Nós lembramos que na crise de 2008, muitas empresas quebrando. Porém, muitas empresas estavam comprando outras organizações. Por quê? Porque tinha dinheiro, porque tinha caixa, porque tinha investimento, porque ela tinha fundamentos, porque ela era sólida. Esse é o nosso objetivo. Criar um planejamento estratégico para reverter os resultados. Agora, que estratégias eu posso criar para a minha empresa? A primeira estratégia que a gente quer falar com vocês é a estratégia da inovação. Você quer melhorar o resultado da sua empresa? Inove. Não faça o mais do mesmo. Não pense que inovar é simplesmente comprar uma máquina que produza melhor. Eu estou trabalhando com a melhor tecnologia Fabril. Eu estou trabalhando com o melhor ERP. Eu estou trabalhando com a melhor técnica de vendas. Gente, inovar é você desenvolver novos usos para os produtos atuais. Você tem uma cadeira que ela pode virar uma mesa. Você tem uma mesa que ela pode virar material desportivo, material de decoração. Você pode criar e inovar. Uma inovação simples, por exemplo, a tua atividade comercial, produção e expedição não andam juntos. Então, inove nos processos, integre os departamentos, integre os setores, aproxime as áreas, desenvolva um plano de inovação. Existem recursos do governo, recursos do FINEP, por exemplo, para você investir em inovação. Desenvolva novos produtos. Ou renove os seus produtos atuais, ou melhore o seu processo, inove no teu sistema de atendimento ao cliente. A inovação, ela é a chave para a sua empresa ter vantagem competitiva. A inovação, ela é a chave para a sua empresa crescer e fazer melhor que o seu concorrente. E de verdade, inove procurando boas práticas não só no Brasil.
Hoje com a internet você tem o mundo inteiro para pesquisar. Saia da sua zona de conforto, saia da sua área de atuação e vá para fora. Conheça boas práticas de gestão da produção aplicadas no mundo inteiro. Conheça práticas para os seus produtos aplicados no mundo inteiro. Desenvolva inovação. Gere valor para os seus produtos. Os produtos precisam gerar valor, porque se você não colocar inovação nos seus produtos, ele vai virar uma commodity. E gente, commodity não dá dinheiro. A margem é muito espremida, é uma margem muito pequena. Então, inove nos seus produtos, gerando valor, e naturalmente as suas vendas, a sua capacidade de venda, ela vai aumentar pelo resultado que a inovação vai ser agregada ao seu produto. Ah, Michael, mas eu não tenho dinheiro e recursos para isso. Não tem problema, se você aprender a fazer projetos, você consegue fazer captação de recursos para investir no seu negócio. Uma próxima estratégia para melhorar os resultados da sua empresa são os processos. Muitas empresas pensam que processos é igual a procedimento. Na verdade, procedimento é a documentação de uma atividade frente a um padrão esperado da empresa. Processos, na verdade, como a gente gosta de trabalhar e a prática recomendada é você trabalhar processos pensando no negócio. Processos de negócio. Exemplo, quais processos da minha empresa que, se melhorados, me ajudam a otimizar o resultado? Quais processos na área comercial que eu preciso ser mais efetivo para vender mais? Igual hoje eu falei o exemplo da prospecção. Poxa, será que se eu melhorar o meu processo de pós-venda, eu tenho uma carteira de 200 clientes que seja, mas quantos por cento deles compraram no último mês? Então, eu estou falando trabalho de pós-venda ou só um trabalho de venda? Então, processos, o maior objetivo dele é você trabalhar atividades que gerem valor. Se você for avaliar a empresa, muito do que ela fez, cresceu, desenvolveu, foram boas práticas, mas tem muita coisa que não está gerando valor. Então, quando você desenha os processos, conectando todas as atividades da empresa, focada em negócio, você faz literalmente uma lipoaspiração nas atividades da empresa. Você deixa a empresa mais limpa, mais leve, menos burocrática, mais simples e mais produtiva. Quando você desenha processos, nós estamos procurando conectar ponta a ponta toda a empresa. Ponta a ponta. Exemplo, desde um planejamento de marketing, que diz na área que você vai atuar, como vai atuar, qual é a estratégia, qual é a abordagem. Vem a atividade comercial executando essa operação, vendendo, cai na sua produção, essa ordem de fabricação, essa ordem de serviço, o teu financeiro te dá retaguarda para análise de crédito, para emissão de faturamento, para contratação de serviços de transporte, contratação de matéria-prima para poder produzir. E a sua logística entrega a mercadoria no cliente e você recebe depois o seu financeiro. E tudo isso gerido por um processo de gestão. Imagina, eu estou conectando uma empresa ponta a ponta. Aí, hoje nós temos nas empresas várias ilhas, vários departamentos, né? Aqui eu tenho a ilha do RH, aqui eu tenho a ilha financeira, aqui eu tenho a ilha da produção, aqui eu tenho a ilha do comercial. E muitas áreas, elas estão com os dentes quebrados. Elas não se comunicam, então eu estou trabalhando com ilhas. Na verdade, o grande foco é eu trabalhar o processo. E eu vou estar conectando tudo e todos, independente de área, independente de setor. Nós trabalhamos um processo chamado comercial. Se você está na produção e você não fabrica, você não entrega, o comercial vendeu. Então, há uma conexão, há uma integração, há uma simplificação das empresas. Resumindo, trabalhe estratégias de gestão de processos de negócio para aumentar a sua produtividade. E aumentar a produtividade, você aumenta a sua eficiência, você aumenta a sua riqueza, você aumenta o seu lucro, porque com a mesma capacidade de mão de obra, você vai conseguir fazer mais. Eliminando gargalos, eliminando retrabalhos, eliminando anomalias, simplificando e conectando a sua empresa.
A gestão de processo faz isso. Então, para alavancar suas estratégias, para melhorar os seus resultados, quais processos da minha empresa hoje são um problema? Avalie, pense nisso. É o processo comercial que é um gargalo? É a produção? É o financeiro, o administrativo? Pare e avalie. E comece por esse processo. A simplificação e um redesenho de uma atividade que gere valor, que está integrado à sua estratégia empresarial. Este é o foco do gerenciamento de processos de negócio. Uma outra estratégia importante para melhorar os resultados da sua empresa é trabalhar na sua área comercial, é trabalhar na sua receita. Então, o que eu preciso fazer para vender mais? Você precisa primeiramente avaliar o seu funil de vendas. A pergunta é: quantos pedidos eu preciso fazer para bater a minha meta? Aqui no começo você tem vários pedidos, várias visitas, representantes do Brasil inteiro. Aí eu te pergunto, quanto eu preciso de esforço para atingir esse resultado comercial? Sem essa informação nós não conseguimos melhorar nada. Uma outra coisa que o funil de vendas te ajuda a avaliar a sua área comercial: qual é a minha taxa de conversão? Maicon, eu faço 10 visitas, eu fecho 2 negócios, então você tem 20% de sucesso. E aqui, nós avaliando essas etapas, você tem uma etapa de pedido, né? Você tem uma etapa de negociação, nós temos uma etapa de abordagem e nós temos uma etapa de fechamento. Estou simplificando aqui, na verdade são 9 etapas. Olhando para o seu funil de vendas, a pergunta é simples: no que eu tenho que ser melhor? O que eu posso melhorar? Em qual dessas fases da venda eu preciso ser excelente? Ah, Michael, eu preciso ser melhor na prospecção para ter mais pedidos aqui no começo. Ah, eu tenho que ser melhor na negociação porque a minha equipe está entrando para a reunião de negociação e está perdendo. Ah não, eu tenho que melhorar a minha técnica de fechamento. Você sabia que em fechamento, às vezes a gente conhece 2 ou 3 técnicas, né? E aqui eu faço um adendo, eu tive um ótimo treinamento ano passado, chamado Alta Performance de Vendas. A gente estava estudando 14 técnicas de fechamento. Repito, 14 técnicas de fechamento. Então, se você quer realmente estabilizar a sua receita, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é trabalhar o nosso funil de vendas, para que a gente realmente seja efetivo nisso daí. Uma outra ação que nós podemos trabalhar é o nosso banco de dados. Por quê? Ali está a vida. Não são só nome, CPF e e-mail, não, gente. O banco de dados é o sistema de informação onde você tem um repositório, onde você tem todas as informações que você precisa para fechar mais negócios. CPF, os dados do seu cliente, nome, telefone, e-mail. Informações atualizadas em que um analista comercial, um analista de marketing vai olhar para esse banco de dados e falar: caramba, eu tenho aqui 5.000 nomes. Quais desses 5.000 nomes são especiais para mim no critério de A, B e C, ouro, prata e bronze? Quais desses 5 nomes realmente, se eu trabalhar eles, me ajudam a alavancar a minha carteira? Quais desses 5.000 nomes não compro nos últimos 30, 60 e 90 dias? Quais esses 5.000 nomes que não conhecem todos os produtos que eu vendo? Você sabia que a maioria dos seus clientes não conhece tudo que a sua empresa oferece? É uma verdade. A maioria das empresas não parou para falar para todos os seus clientes tudo que ela pode oferecer no mercado. Então, o banco de dados, de imediato, com um trabalho de venda mais ativa, você consegue fazer 3 coisas. Primeiro, você consegue disparar ações de e-mail marketing. Ah, mas e-mail marketing não funciona. Não funciona se fizer da maneira errada. Porque eu conheço muitas empresas que têm uma alta taxa de conversão de negócios por e-mail marketing. Uma outra ação que você consegue trabalhar com um bom banco de dados. Um SMS, não tem spam, cai direto no celular, no smartphone de quem decide.
por isso de ter um cadastro atualizado. E uma outra ação que você consegue fazer muito bem é de televendas. Nisso nós conseguimos ser muito eficazes. Eu estou lá com 5.000 contatos, a minha equipe de televendas está vendendo ou está agendando para o meu vendedor pessoalmente. Eu tenho alguém disparando SMS para fazer o cara lembrar da gente, trazer a memória da marca, trazer relacionamento. Eu tenho alguém disparando campanhas de e-mail marketing segmentadas, produtos segmentados para público segmentado. Isso gera valor. Isso gera muito valor. Uma outra coisa que nós podemos fazer para melhorar ainda mais a sua receita, uma avaliação do mix. O que significa isso? Nós às vezes temos produto demais para resultado de menos. Não há necessidade de ter tantos produtos na sua carteira comercial. De repente você enxugando, você melhorando o desempenho desses produtos, você vai ter menos produtos com maior rentabilidade. É só fazer continha. Avalia. Aqui nós aplicamos uma técnica chamada curva ABC. Faça uma avaliação da curva ABC do seu produto. Tem produto que não sai, que não gira, que impacta na prateleira. Isso aumenta o seu custo de armazenagem, isso aumenta os seus custos de estoque e gera uma represa no seu caixa. Então, avaliar o mix é você realmente definir, poxa, eu preciso dessa quantidade de produtos para os meus vendedores? Eu consigo simplificar? Eu consigo integrar 2 produtos em um? Faça essa avaliação. Faça essa avaliação. Uma outra coisa importante que você pode fazer para melhorar o seu resultado comercial, aí é o seu plano de expansão. Por quê? O Brasil é muito grande. O estado de Minas Gerais é o estado onde mais tem cidades no Brasil. O estado de São Paulo é o maior PIB do Brasil. Então nós temos vários estados onde eu posso levar o meu produto, definindo 2 coisas básicas. Representantes, é uma alternativa, e uma transportadora que faça toda a logística. É só isso. É só isso. Então você como empresário precisa avaliar, olhando para o mapa do Brasil, aonde que eu consigo alocar o meu produto para poder vender mais. Gente, eu fiz um anúncio para 15 representantes em todo o Brasil, por uma organização. Eu recebi nada mais, nada menos que 400 currículos para 15 vagas em todo o país. Resumindo, tem gente querendo trabalhar, que tem carteira comercial, que tem empresa aberta, que é só você colocar um bom treinamento, você fazer uma boa seleção, e ele pode te representar em vários estados do Brasil. Essa é uma forma simples de você poder expandir. E você poder ter mais pessoas vendendo o seu produto, vendendo o seu negócio. Pense nessa estratégia de expansão. A sua empresa pode crescer, dar grandes saltos com outros projetos, de aumentando os seus canais de venda. Então, essa é uma outra coisa importante. Canais. Canais de venda. Quais são os canais que eu utilizo ultimamente? Quais são os canais que eu utilizo para a venda? Por onde eu escolho o meu produto? Eu só faço por representante. Será que é só isso? Será que eu não posso vender pela internet, representante, revenda, televendas, distribuidores, lojas de varejo? Gente, existem alternativas de venda. Não fica limitado, engessado a uma só, porque a hora que essa dá uma gripe, você fica em quarentena. Abra sua visão dentro de um plano de expansão, aumentando seus canais de venda e coloque o seu produto em vários lugares, coloque um gerente de canais, um gestor de canais para cuidar de cada uma dessas áreas, e eu tenho certeza que você pode ter saltos de 10, 20, 30, 40, 50%. Nós já fizemos uma vez um projeto, você pode até achar estranho, mas a gente fez um projeto uma vez de televendas para vender farinha para padaria por telefone, e vendia. Por quê? Já era um produto que a marca já estava fidelizada, era só ligar para tirar pedido e mandar o caminhão entregar no outro dia. Então, não existe hoje horizontes que possam me impedir de fechar mais negócios. E tem N formas de canais de venda. Então, trabalhe isso daqui. Trabalhe essas alternativas. E para fechar, em estratégias de aumentar a receita, é não vender. Opa, como assim? Não venda. Avalie a margem dos seus produtos para ver qual que realmente vale a pena vender. Faça uma avaliação da sua precificação. Lembra,
Porque quanto mais você vende um produto com uma margem negativa, maior está sendo o seu prejuízo. Então, tecnicamente falando, faça uma avaliação da precificação do seu mix de produto para saber, caramba, quais produtos me trazem maior rentabilidade. Reveja a comissão com a sua equipe de vendas, premie melhor os produtos que têm maior rentabilidade. Eu tenho certeza que você consegue alavancar muito mais a sua carteira, porque a comissão, esse lance da comissão fixa é errado. Porque produtos que têm uma melhor margem, tecnicamente falando, eu posso trabalhar uma flexibilização da comissão e vender mais, porque ele tem uma margem melhor. Então, avalie sua margem. Eu creio que a hora que você fazer esse exercício, você vai ter alguns produtos que você não vai querer desovar no mercado, porque ele está te puxando o resultado para baixo. Então, fechando uma apresentação de gestão comercial para vender mais, eu digo, não venda, avalie o que você está vendendo. Chama o seu financeiro, chama a sua equipe de custos e faça uma boa avaliação da sua margem de preço de produtos. A melhor forma de melhorar o resultado da sua empresa, e uma das mais importantes, é na área financeira. E o que você, empresário, empreendedor, precisa fazer para melhorar a sua área financeira? A primeira coisa, talvez a mais importante, é saber como está estruturado o seu financeiro. Por quê? Eu preciso ter controles mínimos na área financeira. Quando eu falo de uma estrutura, é você ter o seu caixa funcionando, seu contas a pagar, seu contas a receber, o seu fluxo de caixa e a sua conciliação. Sem um fundamento básico, não tem como fazer avaliações financeiras. Não tem como você tomar decisão em cima da areia. Eu tenho que tomar uma decisão sólida. Portanto, os seus números, com todo respeito, têm que bater. Então, vamos lá. Aqui eu estou falando de uma estrutura básica, em que você vai estar colocando um fundamento financeiro em que tudo que é movimentado é lançado, é registrado, você tem um controle de tudo, você tem bons relatórios financeiros, uma estrutura básica. Se o arroz com feijão está funcionando, está na hora de a gente fazer o quê? Começar a gerar demonstrativos. E quais são esses demonstrativos? O primeiro deles é o DRE. O DRE é chamado demonstrativo de resultado do exercício. Ele é usado para avaliar o lucro do negócio. Aqui você avalia o quanto que você está tendo de retorno frente a todo o investimento que você fez na sua empresa. O DRE, ele mostra a rentabilidade do seu patrimônio líquido, de quanto você aplicou no capital da sua empresa. É um relatório extremamente importante. A periodicidade dele é feita mensalmente. Um outro relatório importante, que já fala de caixa, é o demonstrativo de fluxo de caixa. E é aqui que mora o perigo. A gente sempre brinca que o caixa é o rei, o caixa é extremamente importante e que por problemas de caixa muitas empresas perdem o lucro que teve. Porque se você não tiver dinheiro em caixa para pagar suas operações, qual a primeira ação que você faz? Eu vou captar recursos. Aonde? Próprio? Não, você não vai querer tirar dinheiro do bolso. Você vai pegar recursos com terceiros. E pegando recursos com terceiros, você acaba aumentando a sua despesa financeira. E aumentando a sua despesa financeira, o que você faz com o seu lucro? Despenca. Então, o relatório do fluxo de caixa, ele é extremamente importante para você avaliar a tua saúde financeira. Resumindo, eu estou gerando caixa para pagar as minhas operações, a minha empresa gera caixa para pagar a operação, a minha empresa gera caixa para pagar meus investimentos, a minha empresa gera caixa para pagar meus empréstimos. Isso é fundamental, esse relatório. E uma coisa importante para você empreendedor, uma dica, sempre tenha o fluxo de caixa de uma previsão de 90 dias para frente. Se você sabe que no 60º dia vai te dar uma dor de barriga, você já consegue negociar com fornecedores, você consegue antecipar receitas, você consegue pilhar sua equipe de vendas para colocar mais pedidos, você consegue agir e reagir. Então, esse é o instrumento mais importante para a gestão financeira sua do dia a dia. E o outro relatório bem importante também é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial vai demonstrar para você
os seus ativos, todo o capital investido, o seu patrimônio líquido, os seus índices, o seu resultado. Aqui você consolida tudo. Os 3 relatórios acabam sendo consolidados no balanço patrimonial. Qual é a importância dele? O balanço patrimonial é um relatório estático. Você tira uma fotografia de determinado momento. Porém, ele demonstra para você a tua capacidade de endividamento, de pagamento, de liquidez, de empréstimo. A tua saúde financeira também é vista aqui. Vamos lá, recapitulando. Eu estou com o meu financeiro com a estrutura básica funcionando. Coloquei os demonstrativos relatórios necessários. Agora o que eu tenho que fazer? Análises financeiras. E essas análises, elas podem ser tradicionais, básicas, aqueles indicadores que a gente conhece, indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidade, indicadores de lucro, indicadores de capital de giro. Ou você pode começar a fazer análises mais avançadas, como efeito tesoura, outras análises financeiras do EBITDA. Você consegue fazer algumas análises um pouco mais avançadas para a tomada de decisão na área financeira. Gente, arrumei a casa, tem os relatórios, decida, olhe as melhores práticas e veja se o seu financeiro está gerando valor ou não. Se aquilo que você aplicou está sendo reinvestido da maneira correta, está te dando resultado. E uma outra forma de você reverter o resultado da sua empresa na área financeira, e não menos importante, mas fundamental, é a gestão dos custos. Os custos são fundamentais. Não são os custos fixos, os custos variáveis, mas você realmente trabalhar o custo do serviço, o custo do produto. E para isso, gente, com todo respeito, você tem que ter o apontamento disso. Você tem que apontar a sua mão de obra, você tem que apontar os gastos de mão de obra, de material, de supervisão industrial, embalagem, frete, todos os custos. Por quê? Se você não sabe os custos adequadamente, como você vai fazer uma precificação para colocar o preço de venda? Então, para que eu possa ter uma gestão eficaz, avalie os seus custos. Faça uma controladoria dos seus custos. Tenha isso na ponta da caneta. Trabalhe cada centavo, negocie, barganhe, trabalhe com seus fornecedores, para que você realmente tenha os custos sob controle. Lembre-se, 1 centavo pode dar resultado, porque essa unidade de medida feita milhares ou milhões de vezes no ano vai representar quanto no final de 12 meses. Avalie seus custos. Michael, mas como garantir que o meu financeiro seja eficaz e eficiente? Tenha uma controladoria. A controladoria, ela é responsável pelos controles financeiros da empresa. Ela é responsável pela análise desses relatórios que eu apresentei para vocês há pouco. Ela é responsável por análise dos custos. Eu digo que a controladoria é aquele departamento que fecha o registro depois que todo mundo foi embora do escritório. Fechou o mês, ela fecha o registro, faz as apurações, faz as análises e com base nisso ela toma a decisão. Controladoria é a chave. E a controladoria não é simplesmente fazer simulações, analisar custos, fazer demonstrativos para o empresário. Longe disso. Hoje a controladoria, ela tem um papel mais estratégico. Ela está muito ligada à diretoria, ela está muito ligada à tomada de decisão. Os controllers cresceram dentro dos organogramas, eles estão com mais empowerment, eles estão com mais poder para tomada de decisão. Então, todos os projetos, toda a autonomia, toda a gestão financeira precisa passar pela mão desses profissionais, que é o que vai te garantir sustentabilidade econômica e financeira para os próximos anos. Ponto. Eu vou continuar. Uma outra ação para você. Isso aí. Bom. Nesse webinar, nós apresentamos para vocês, dentro de várias áreas da empresa, o que você precisa fazer para melhorar seus resultados. Agora você deve estar borbulhando, pensando 500 coisas, Michael, bacana, você falou de produção, falou de vendas, falou de financeiro, falou de processo, mas e aí? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Algumas coisas são importantes. O que fazer?
Bom, primeira coisa, tem um plano de ação. Tem um plano de ação. Gente, sem ações, não vou chegar a lugar nenhum. Não adianta você assistir o webinar, postar e não fazer nada. Eu quero provocar você empresário, eu quero provocar você empreendedor a agir. Olha essa palavrinha linda aqui, ó. Plano de ação. Michael, o que é um plano de ação? Você pode ver um modelo de um plano de ação dentro do nosso blog .ideiaconsultoria.com.br. Clica lá em e-book. Tem um modelo de plano de ação e com slides explicando de como fazer. Mas basicamente é o que fazer, como fazer, por que fazer, onde fazer. É você delegar tarefas, colocar datas e poder acompanhar. Uma outra coisa importante para você realmente melhorar os resultados da sua empresa é você trabalhar o quê? O gerenciamento. O gerenciamento da rotina. Ah, Michael, nada a ver. A minha rotina, eu trabalho pra caramba, eu trabalho 14 horas por dia, 12 horas por dia. Tá aí o problema. Com todo respeito, está correndo atrás do próprio rabo. Trabalhando e não estou dando o resultado que eu preciso, que eu espero. Agora, avalie a sua rotina. Como você organiza o seu dia? Como você planeja a sua agenda? Como você prioriza os compromissos? Como que você delega dentro do seu dia, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta ou sábado pela manhã? Em que momento você vai trabalhar essas estratégias para poder melhorar o resultado da sua empresa? Agora que você ouviu falar sobre várias estratégias para melhorar o resultado da sua empresa, a sua cabeça deve estar borbulhando e a primeira pergunta que vem na sua memória é: o que fazer? O que fazer agora que eu conheço várias estratégias e formas de melhorar o meu resultado? Primeiro, faça um plano de ação. Um plano de ação é um documento onde você consegue consolidar as suas ideias, tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Caso você queira conhecer como fazer um plano de ação, acesse o blog ideiaconsultoria.com.br, entra na categoria de e-book e lá tem um modelo de plano de ação com autoexplicação para uso. Uma outra coisa importantíssima para você realmente melhorar os resultados da sua empresa, que às vezes as pessoas não valorizam muito, é a sua rotina de trabalho. A nossa rotina ela é consumida por urgências, ela é consumida por atividades que não geram valor. Então, tenha uma agenda, tenha foco, trabalhe em função de resultados. Não faça tudo o que os outros esperem, mas faça aquilo que precisa ser feito. E aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não e aprenda a selecionar atividades que tenham um impacto profundo no resultado da sua empresa. Não adianta querer fazer tudo. Faça poucas, mas faça muito bem feito. E uma outra ação, você soltou o seu plano de ação. O que você precisa fazer? Monitoramento. Monitoramento. Por quê? Você precisa acompanhar se aquilo que você previu está acontecendo na prática. Monitorar é você realmente soltar o carro na pista, olhar para o painel do combustível e saber, eu vou conseguir chegar lá? Monitoramento é você realmente ver o previsto versus o realizado e realmente ver, poxa, bacana, eu estou com uma boa taxa de sucesso, eu estou com uma boa taxa de conversão, eu realmente estou tirando as ideias do papel e colocando as ações, e essas ações já estão alavancando os meus resultados. Isso é fundamental. E uma outra ação importante para você transformar os resultados da sua empresa: transforme pessoas, transforme a cultura, transforme, toque o coração, toque a mente, toque a alma das pessoas. Não seja aquele empresário, empreendedor que fala, eu quero que seja feito isso. Não. Ensine as pessoas o porquê as coisas devem ser feitas. Trabalhe o porquê. Trabalhe, why, por que eu tenho que fazer tais coisas? Eduque as pessoas, evangelize as pessoas. E você vai ter um engajamento muito maior do que aquele líder que simplesmente cobra e manda fazer.
É isso que nós precisamos fazer. Agora, para nós encerrarmos esse webinar, como melhorar os resultados da minha empresa, o que você vai ganhar se fizer tudo isso? Ganhos. Primeiro deles, mais vendas. Mais vendas, mais receitas. Que mais? Você vai ter mais caixa. Você vai estar diminuindo custos. Você vai estar melhorando seus processos. Você vai estar negociando melhor com seus fornecedores. Você vai estar administrando melhor o seu dinheiro. E você vai ter mais dinheiro no seu caixa. E naturalmente isso também significa mais lucro. E uma outra coisa extremamente importante, uma maior produtividade. E uma diminuição das perdas, porque você está aumentando a sua qualidade. 5 resultados que transformam toda e qualquer organização. Invista nisso. É isso que você vai ganhar aplicando o que foi falado nesse webinar. Pratique, aplique e tenha resultados de excelência. Muito obrigado. Maicon Pucci, professor e consultor da Ideia Consultoria. Até mais.